No mundo da segurança eletrônica, existe um risco silencioso, quase invisível, que pode simplesmente apagar meses de trabalho e lucro num piscar de olhos. É o risco fiscal. Nessa análise, a gente vai descobrir como é possível transformar essa ameaça gigante em uma vantagem competitiva de verdade. E já vamos começar com essa pergunta direta. Será que uma empresa do ramo de segurança eletrônica no Brasil está operando numa zona de alto risco fiscal? A resposta, sendo bem sincero, é quase sempre um grande sim. Mas por quê? Porque justamente essa área. É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. E olha, essa citação aqui resume perfeitamente o cenário atual. A ideia de ser fiscalizado deixou de ser uma possibilidade, algo que talvez aconteça. Hoje é uma certeza. Entender isso é, sem dúvida, o primeiro passo para proteger qualquer negócio. Agora, o ponto central da questão é este. A complexidade toda vem da própria natureza do negócio. Pensa bem, vender um equipamento, alugar um aparelho e prestar um serviço de monitoramento são três coisas com regras fiscais completamente diferentes. É justamente nessa mistura que os erros acontecem. E, claro, é onde o risco se esconde. E o que faz disso um verdadeiro campo minado? Primeiro, a fiscalização hoje é 100% digital. Isso significa que cada nota fiscal emitida é, na mesma hora, escaneada por robôs e algoritmos do fisco. Um errinho, por menor que pareça, já acende um alerta vermelho por lá. E com a reforma tributária de 2026 vindo aí, essa vigilância só vai ficar mais intensa. A hora de se prevenir é agora. Vamos avançar um pouco e ver como esse risco se transforma em algo concreto. Afinal, quais são as consequências reais de um erro fiscal? O impacto, pode ter certeza, vai muito além de uma simples caixinha de notificação. Bom, aqui está o primeiro nível do problema. Uma multa de 75% sobre o valor que não foi pago corretamente. E o mais assustador, sabe o que é? É que essa multa pode ser aplicada mesmo sem qualquer intenção de fraude. Um simples erro de configuração no sistema já é motivo suficiente para gerar essa penalidade pesadíssima. Agora, se a situação for considerada mais grave, por exemplo, em casos de sonegação, fraude ou até mesmo se a empresa cometer o mesmo erro de novo, aí a multa dobra, ela salta para 150%, um valor que pode, sem exagero nenhum, inviabilizar completamente a operação de um negócio. E o problema não para na multa. O interessante desse slide é que ele mostra o verdadeiro efeito dominó. Começa com a multa, mas isso escala muito rápido para o bloqueio de contas bancárias, para a penhora de carros, de imóveis e pode chegar ao ponto de suspender as atividades da empresa. É uma cascata que destrói toda a estrutura do negócio. Ok, o cenário é sério, a gente já entendeu. Mas existe uma solução. E o mais importante, uma solução que não fica só esperando o problema acontecer para depois consertar. É algo proativo. Vamos ver como se constrói o que a gente pode chamar de uma verdadeira fortaleza de conformidade fiscal. Essa imagem do vulcão é fantástica, porque ela ilustra a ideia perfeitamente. O risco fiscal é como aquela pressão debaixo da terra, invisível, silenciosa, mas extremamente perigosa. Uma consultoria especializada não só alivia essa pressão e evita a erupção, que seria a multa, mas também revela os benefícios que estavam escondidos, soterrados por esse risco. Revela precisão, segurança e até vantagens competitivas. E aqui, a gente vê a diferença fundamental, preto no branco. De um lado, o suporte técnico comum de um software, onde a responsabilidade pela configuração fiscal correta é de quem usa, do cliente. Do outro, uma consultoria de compliance que assume a validação, que garante que tudo está certo e que trabalha ativamente para diminuir os riscos. Ou seja, não é só ter a ferramenta, é ter o especialista pilotando ela do jeito certo. Tá, mas como essa fortaleza é construída na prática? Não é mágica, é um processo bem metódico e estruturado. Vamos detalhar esse plano de ação. Tudo sempre começa com um diagnóstico completo, um verdadeiro pente fino para achar onde estão as vulnerabilidades. Depois, vem a fase de ação, que é quando as correções são feitas lá na raiz, direto no sistema. E, por fim, o monitoramento contínuo, que garante que a empresa vai continuar segura daqui para frente. É um ciclo completo de proteção. Essa abordagem toda é dividida em duas grandes etapas. O diagnóstico, que a gente chama de SMALL, é essa primeira fase, o mapa do tesouro, ou melhor, o mapa do risco. Já o Premium é a segunda fase, a execução. É quando se vai a fundo para corrigir tudo e otimizar, transformando todo aquele conhecimento em ação de verdade.
E essa tabela detalha bem o que cada etapa entrega. Enquanto o Small é como se fosse um raio-x que identifica os problemas, o Premium é a cirurgia. É ele que executa a solução em áreas supercríticas como a análise contábil, a revisão do plano de contas e até assessoria na hora de precificar os produtos e serviços. Tudo isso para garantir que o fisco não encontre nenhuma ponta solta. E o melhor de tudo, não estamos falando de um projeto que se arrasta por meses e meses. Como esse cronograma mostra, o processo todo para construir essa segurança, do comecinho ao fim, leva de 3 a 5 semanas. É uma implementação rápida e com impacto mínimo na rotina da empresa. Agora, vamos elevar um pouco o nível da conversa. Porque ter conformidade fiscal não é só sobre evitar multas e problemas. É sobre construir uma empresa mais forte, mais eficiente e, no fim das contas, mais valiosa. A conformidade, na verdade, se apoia em 4 pilares que acabam impulsionando o crescimento. Com ela, se ganha previsibilidade financeira, o que é ótimo, se ganha vantagem competitiva para poder aproveitar as melhores oportunidades, se ganha eficiência operacional para focar no que realmente importa e, por fim, se ganha uma valorização do negócio aos olhos de investidores e do mercado. E essa frase aqui, olha, resume a essência da questão. Não se trata de um custo, de uma despesa, trata-se de um investimento estratégico na vida longa e na saúde financeira da empresa. E para a gente fechar, vamos amarrar todos esses pontos e chegar a uma conclusão bem clara. Por que urgência? Porque a ação precisa ser imediata. Agir agora significa eliminar de cara o risco de autuações. Significa garantir que todas as operações futuras já vão nascer certinhas dentro do sistema. Significa encontrar formas legais de otimizar a carga de impostos. E, talvez o mais valioso de tudo, significa ter a paz de espírito de focar em fazer o negócio crescer, sem essa sombra pairando sobre a empresa. E assim, a gente volta àquele conceito central da fortaleza de compliance. Ela não é só um muro de defesa. É uma plataforma estratégica que transforma uma área que era de puro risco em um verdadeiro motor de crescimento e sustentabilidade para o negócio. E fica então essa última pergunta para reflexão. A gestão fiscal de uma empresa é uma daquelas áreas que simplesmente não permite negligência. A escolha entre gerenciar isso ativamente ou simplesmente ignorar e torcer pelo melhor pode ser a diferença entre a segurança e um risco totalmente desnecessário. A decisão de construir essa fortaleza começa hoje.